Boa tarde. Vamos começar agora o segundo bloco de palestras nessa sala. Primeiro, vou me apresentar. Sou Jaqueline e vou fazer a minha autodescrição. Sou mulher, branca, cabelo com comprimento médio, na cor castanho, com mechas caramelo, ele está solto, utilizo óculos e estou vestindo uma camiseta roxa, blazer e calça jeans. Eu sou engenheira mecânica e sou mestranda em engenharia mecânica e ciências. Também eu sou engenheira há mais de 5 anos numa empresa de linha branca, e na SUI eu faço parte há 2 anos e sou líder do pilar de crescimento. A palestra nossa agora é Mulheres em STEM no Brasil e no mundo. Nós te mostramos o número. Eu gostaria também de introduzir as nossas palestrantes. Primeiro, temos a Flávia. Ela é engenheira de materiais pela Universidade de São Carlos, atua como engenheira sênior na área de CAI com simulação computacional de manufatura. É certificada Black Belt. Já integrou diversos grupos de inclusão e diversidade desde 2017 na empresa que ela atua. Na SUI, ela atua desde 2019 e hoje ela é vice-líder da filial SUI Campinas e também é embaixadora global da SUI no Brasil. Temos a Melissa. Ela é engenheira de códigos para produtos da linha branca e embaixadora global da SUI no Brasil e líder do pilar de atração. Ela possui mais de 8 anos de experiência profissional. Ela também é formada em engenharia química e possui um MBA em gestão de projetos. Ela é colombiana, mas ela diz que seu coração é brasileiro, com um propósito de vida em servir as pessoas e mentorá-las para que possam construir uma carreira de sucesso no mundo com mais equidade. Temos também a Rita. Ela é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Ciência da Computação pela PUC Rio Grande do Sul, e ela fez parceria no mestrado com o HP, e doutora em Informática pela PUC Rio, com mestrado sanduíche com doutorado sanduíche na Alemanha. Hoje ela atua como professora adjunta no Centro Acadêmico de Informática da UTF-PR. Ela também, no caso, ela dá as aulas de graduação no Centro de Computação Aplicada. Além disso, ela também é coordenadora do projeto Elas e coordena o projeto de extensão Teachers, que, juntamente com professores de educação básica, busca atrair mais meninas para a computação. Eu convido que a Flávia, Melissa e Rita elas se levantem. Meninas, o palco é de vocês, ou esse espaço aqui na frente. E antes, um recadinho. Nas cadeiras aqui da sala tem um QR Code para perguntas, e para quem está online também tem um QR Code no canto da tela. Obrigada, Jack. Boa tarde, gente. Bom, nós não somos... Bom, a Prof. Rita talvez, mas Flávia e eu não somos palestrantes. Então, esse vai ser o momento mais de trazer informações, dados que chamaram nossa atenção e que achamos muito importantes compartilhar nesse momento, porque é por esse motivo que a gente fez um workshop como esse, né? Então, vamos começar. A gente preparou uma agenda, a agenda é realmente breve. Vamos falar primeiro de dados no mundo, através das pesquisas que a SUI faz, e depois tentar focar em alguns dados do Brasil e Latinoamérica através da parceria com o Grupo Elas, que a professora lidera. Se dá o tempo, então, abrimos para perguntas. Então, já fomos apresentadas. A gente queria trazer, primeiramente, nossas fontes. A gente usou, nesse caso, o Magazine da SUI, que anualmente ele é publicado no nosso site, o Global Gender Gap Report, que está também disponível online, e uma pesquisa feita pela OCDE, que fala um pouco com relação aos estudantes e como está a situação mais focada na graduação. Então, tá, gente. Vamos começar com dados. A gente vai apresentar muitas gráficas e esperamos que possamos compartilhar a comunicação que elas trazem, né? Então, a gente quis trazer aqui, primeiramente, esse gráfico é focado nos Estados Unidos, são dados de 2022, mas mostra como está sendo a evolução das mulheres, bacharelado de mulheres,
em alguns cursos. Então, engenharia, tem muitas engenharias aqui. Está petróleo, elétrica, computação, mecânica. Se vocês param para ver aqui embaixo, a porcentagem já está em 50%, gente. Um bacharelado 50% para 2022, eu acho que é um número importante. E é por isso que a gente quis trazer essa palestra nesse workshop. Não é só falar que temos um propósito, senão como que estamos nesse propósito, né? Tá, como que está, então, o terceiro grau no mundo? E aqui, um dado importante é o motivo dessa gráfica. Estamos no Brasil. Vamos ver como que está o Brasil. O terceiro grau, então, é bacharelado, mestrado e doutorado em engenharia. Porcentagem de mulheres versus homens. Segundo os dados que a gente conseguiu, mulheres têm um 37,6% de mulheres. Um dado importante, né? Porque significa que a gente está formando pessoas, preparando não só bacharelados, senão mestres, doutores. E é um dado que marca a importância. Ainda assim, o global é só 27,4% de mulheres. Então, ainda falta um pouco para chegar na equidade. Tá, como que vai funcionar, então, a nossa palestra? Flávia e eu vamos apresentar os dados. A gente dividiu, então, em algumas etapas. Na infância e adolescência, na graduação, vamos falar como que está nas empresas e como que está na academia. Eu vou dar a palavra para a Flávia. A Meli mostrou alguns números e varia, né? Lá embaixo a gente tinha cursos que já estamos até com maioria dentro de algumas engenharias e outras que ainda estamos abaixo de 20%. Talvez algumas de vocês aqui são dos cursos lá de cima, talvez são ali de baixo, mas a gente queria trazer um pouco de reflexão baseada em dados e estudos que talvez nos ajude a entender por que ainda estamos em alguns números daqueles, né? Então, a gente vai começar pela parte da infância e adolescência. E eu vou trazer um fato que talvez possa parecer óbvio, mas, infelizmente, ainda meninas têm menos interesse do que meninos nas áreas de STEM. Parece óbvio, mas é isso que começa a gerar o número, né? Um efeito cascata. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, o Brasil, o México, enfim, a gente tem 21% dos meninos considerando carreira de ciência e engenharia, só 10% das meninas. Quando a gente vai para TI, dados, programação, muito pior. Só 0,4% das meninas estão cogitando essas áreas, né? E Estados Unidos está até um pouco pior do que a gente. Então, não é uma questão de se o país está em desenvolvimento ou se já é desenvolvido, é uma questão realmente cultural. E eu sei que a gente já ouve muito essa palavra, né? Mas, infelizmente, ela é uma das principais causas raízes. Tem alguns estudos que correlacionam que estereótipos de gênero são, sim, a principal fonte para desempenhar um papel, né, nessa questão de disparidade de gênero. Infelizmente, ainda isso é uma verdade que faz com que as meninas ainda sintam que não se encaixam nesse ambiente, né? E aí eu trouxe 2 exemplos, 2 fotos de brinquedos, porque o que está por trás disso? O que é estereótipo de gênero, né? Quando a gente pensa em infância, é simples assim, a gente educa meninos e meninas de maneira diferente. Ponto. Nós, pais, nós, tios, nós, escolas, a gente ainda faz isso e isso se perpetua, e por isso que a gente ainda não atingiu os números que a gente gostaria de ver aqui, que eu queria estar apresentando. E aí a gente trouxe alguns estudos de caso, de artigos que foram publicados ao redor do mundo, que vão mostrar, por exemplo, que a falta de professoras mulheres nas escolas, nas áreas de ciência, biologia, matemática, deixa de inspirar meninas para se enxergarem lá, né? E, por exemplo, aqui esse estudo que foi feito em Beirute, no Chile, ele consegue corresponder que, quando a gente tem esses exemplos nas escolas, eles já correlacionam com um número maior de meninas que estão ali no último ano, se de fato se aplicando para essas profissões ou para esses cursos. E aí eu trouxe um destaque para esse estudo que eu achei muito interessante, né, que eu trouxe em inglês de propósito, porque eles foram em escolas em 3 países diferentes, Irlanda, Quênia e Suécia, e com um estudo com mais de 1.200 estudantes, eles chegavam na escola e pediam: galera, vamos desenhar um engenheiro? Só que, em inglês, a palavra é engineer, que é um gênero neutro. Então, não estava direcionando as crianças para nenhum dos 2 gêneros. Falava: desenha uma pessoa engenheira para mim, né? E aí a criançada desenhou, e a maioria de meninas e meninos desenharam engenheiros homens. Porém, existiu uma diferença muito interessante
entre meninos que desenharam muito mais vezes homens e meninas até que foi mais balanceado. Então, meninas ali entre 50% e 60% das vezes desenhavam homens, porém, das outras vezes desenhavam mulheres. E aí, a gente abriu um pouco esses dados e eu queria muito destacar e entender, e talvez até visitar o Quênia para entender o que está acontecendo lá que eu quero copiar. Porque aqui, se a gente somar as corzinhas verde e amarela, são... Porque, assim, além de pedirem para eles desenharem, eles perguntaram, e quem de vocês aqui está pensando em seguir uma carreira de engenharia e tecnologia? E aí as crianças respondiam, não, nada, zero, um pouquinho, talvez, opa, muito, ou super quero, né? Naquela gradação ali, eu dei uma resumida aqui para vocês. Então, somando o amarelo e o verde, as meninas do Quênia estão muito mais interessadas do que os meninos. Gente, o que está acontecendo? Eu quero ir para lá. Enquanto que os outros 2 países, eu só trouxe a Suécia aqui, é pouquíssimo, é menos de 20% das meninas, né, amarelo e verde. Então, varia entre países, nem sempre é uma verdade absoluta. Né? E aí eu queria trazer esse recorte que, para essas meninas do Quênia que responderam, sim, eu estou pensando, eu quero seguir essas carreiras, são quase que 100% correlacionadas com as mesmas meninas que desenhavam mulheres engenheiras. Então, é o seguinte, o que a gente conclui, que se eu enxergo hoje que uma engenheira pode ser mulher, eu me vejo lá. E é muito potente isso. A gente também não pode deixar de falar sobre interseccionalidades. Né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, inclusive não comentamos, mas a gente consegue compartilhar com quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente manda os slides. Nem perguntei para a Rita, pode? Tá. Mas a gente tem alguns dados também cruzando com precariedade socioeconômica. A gente trouxe outros dados falando sobre raça. Muito interessante esse. Em algumas escolas dos Estados Unidos, perguntavam para meninas negras e para meninas brancas qual que era a visão delas sobre desigualdade de gênero. E conseguiram perceber clusters, né, grupos de respostas, em que meninas negras tendiam a responder mais que enxergavam isso como um problema sistêmico e de difícil solução, em que elas mesmas não acreditavam que elas sozinhas vão conseguir, né, resolver esse problema, enquanto que meninas brancas tendiam a responder mais como um problema individual e que talvez elas próprias, ao longo de suas carreiras, iam driblando eles e tentando gerenciar o problema. Então, a gente vê como isso também, a experiência muda, dependendo de onde você está e de quem você é. Temos algumas experiências em relação à nacionalidade, que também muda, e nos Estados Unidos também um estudo muito interessante, tentando cruzar com a questão transgênero e de gêneros não conformes, que eu também não vou conseguir dar detalhes aqui por conta do tempo, mas está aqui, depois a gente manda para vocês. E voltando à questão de role model, de estereótipos, qual que é a melhor forma que os estudos têm mostrado para combatê-los? Modelos, exemplos. Né? Então, tem vários estudos, a gente trouxe 3 aqui, destacando isso, em que alguns projetos que levavam mulheres engenheiras ou cientistas para as escolas, para poder mostrar essa profissão através desse exemplo positivo, digamos assim. A gente tem alguns grupos na Ásia que estão registrando histórias de grandes engenheiras e cientistas asiáticas e publicando para que todo mundo conheça. E como não falar do mundo online, né, que a gente cada vez mais vê grandes divulgadoras de ciência e tecnologia no TikTok, com linguagem acessível, furando bolhas e estando lá como exemplo para meninas que, talvez, nos seus próprios círculos sociais, jamais teriam esses exemplos. Então, super potente e importante também. E também tem algumas pesquisas, uma pesquisa que traz esse ponto, que é de os projetos mais bem-sucedidos, principalmente com com crianças, são aqueles que não enfatizam demais que nós estamos ainda em minoria e que temos uma série de problemas. Com crianças, pelo visto, parece que é muito mais importante a gente falar o quanto que a engenharia é incrível, o quanto que elas podem estar lá, dar bons exemplos. Isso tem sido muito mais efetivo com as crianças. Primeira parte foi. Na graduação, aí a gente tem um pouquinho menos de dados, infelizmente, os dados nem sempre estão lá para a gente poder mastigá-los, né? Mas uma coisa que também, para mim, era muito claro, mas talvez para algumas pessoas não seja. Um estudo na China provou, eles fizeram um catadão de tipo vestibular, analisando a nota das mulheres e homens entrando nessas faculdades,
e concluiu que as notas de matemática são, em média, muito parecidas entre eles. Porém, mulheres tendem a não escolher as mesmas opções de cursos do que os homens. Então, reforçando a mensagem de que não é uma questão de aptidão. Elas são tão boas quanto eles nas exatas. É uma questão de interesse. E aí a gente volta para a questão da infância. Aqui também é uma provocação, vocês que são estudantes, professoras, professores, coordenadores de curso, vocês já fizeram alguma pesquisa de clima na universidade de vocês, tentando entender como que é o sentimento dos estudantes na universidade? Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa de clima e descobriram que todos os estudantes, não importa qual o recorte deles, percebiam um gap de clima, ou seja, percebiam que alguns grupos sentiam desvantagens, dependendo do gênero, dependendo da raça, do status LGBTQIA+, se era um aluno transferido ou se era um aluno com família. Inclusive, os estudantes homens brancos, eles também enxergavam isso. Obviamente que não entendem que o problema era tão grande, porque eles não sofrem tanto, mas eles também percebiam. E, em relação também a algumas coisas que a gente não gostaria de estar trazendo aqui, mas ainda é realidade, né? Foi percebido que meninas ainda sofrem um pouquinho mais de questões psicológicas em faculdades de engenharia e tecnologia do que homens, porém ainda não há um consenso se isso influencia ou não, de fato, a saída delas desses cursos. E também a gente está na hora também de... Beleza, a gente quer, né, atrair mais meninas, queremos retê-las durante a graduação, pelo menos para elas não saírem pelos motivos errados, né? E aí os cursos começam a tentar mudar a perspectiva de como reter, né? Então, essa faculdade aqui de física nos Estados Unidos começou a propor atividades extracurriculares fora do padrão, fazendo com que as meninas descobrissem por si só o que é ser uma física, como exercer a física, a profissão de física. E isso teve um impacto diretamente na retenção e no sentimento de inclusão, que já tem vários estudos que mostram que sentir-se pertencente a um curso faz muito mais diferença do que tirar boas notas. E aí eu passo de novo a palavra para a minha querida amiga. Obrigada, Flá. Vamos falar agora das empresas. E a causa é perceber que muitas das coisas que a Flávia falou conectam com esses dados das empresas. Ela falou de raça, falou de como estereotipos marcam algumas coisas, né? Eu quis trazer esses dados relevantes. Nesse momento, segundo o estudo, então, mulheres em STEM ganham 74% do que um homem ganha. É justo? Não é justo, né? Porque a gente tem as mesmas capacidades, às vezes fazemos as mesmas coisas. Inclusive, tem estudos que falam que as mulheres tentam fazer mais por causa dessa diferença, né? Com relação, então, à raça, mulheres em STEM negras e hispânicas ganham 13% menos do que mulheres brancas. Está vendo como a relação do que a Flávia falou entra aqui? E agora, mulheres em STEM negras e hispânicas ganham 55% do que os homens asiáticos ganham. Homens asiáticos agora, a gente, com tanta evolução tecnológica, está arrasando, e isso gera uma diferença salarial também. Tá, e aí a gente se pergunta, isso é com relação ao salário, mas como é que está a posição e o posicionamento como tal nas líderes, né? Então, nesse momento, funcionários iniciantes ou funcionários sênior estão mais ou menos em uma média de 30%, mas se vocês veem, ela não começa a subir, ela só começa a descer. Então, gerentes estão 25%, diretores estão mais ou menos 27%. Se eu vou mais no topo, VP só tem quase 18%. Se eu chego no topo mesmo, só 12%, gente. O que será que está faltando nas mulheres para chegar no topo? Será que a gente realmente acha que pode? Eu me perguntei muito isso. Eu, às vezes, me questiono, será que eu quero chegar lá? Porque eu sinto que o síndrome do impostor entra muito em mim ali. Não é que eu não possa, é que eu não acredito em mim. Então, se questionem, tá? E aí, então, onde estão as trabalhadoras nesse momento?
a gente percebe que, nesse momento geral, mulher continua escolhendo vendas, marketing, produção de conteúdo, aqui é recursos humanos e cultura. Mas a parte de dados, computação, engenharia, desenvolvimento de produto, continua tendo menos mulheres. Isso tem a ver com estereótipos, né? Que a Flávia falou. Volta à infância. Tá, aí então a gente pensou, como será que está a distribuição laboral nos países? E achamos esses dados aqui, eu só ressaltei o Brasil, né? E a Índia me chamou muito a atenção, porque de todos esses clusters que eu falei anteriormente, a porcentagem de trabalhadoras mulheres é 25%, mas tem 20% na área de engenharia, e tem 17% na área de computação. Interessante, né? Aí as diferenças não são tão grandes. Embora o Brasil tenha 41% de mulheres trabalhadoras em esses diversos clusters, mas 11% está em engenharia e só 5% na área de computação. O gap é muito, muito mais grande. Por que será, né? Que existe diferença? Parem para pensar. A Índia é um país que tem muita diferença de gênero. As mulheres lá, tem muitas partes da Índia que nem conseguem trabalhar. A mulher não pode ir do lado do homem. A mulher tem que ir atrás. Mas ainda assim, olha aqui, as que conseguem, acreditam talvez em elas, né? Não sei. E aí eu também quis pensar como será que foi essa evolução no tempo, porque eu não só posso falar, gente, temos um gap, mas já teve uma melhora, né? Já passou muitos anos. Já esteve pior. E aí eu tenho dados de 1980 até 2023 para algumas engenharias. Uma coisa que chama a atenção é que elas quase sempre têm um crescimento. Está vendo? A amarela, ela é com relação à biologia. Ela tem um crescimento exponencial. Mas isso chama a atenção de novo, né? Será que conecta com estereótipos também? Só que a área de computação que ela tem uma variação, tem um comportamento um pouco mais flat aqui. Química tem um crescimento, materiais tem um crescimento, engenharia, arquitetura também tem um crescimento. Então, melhoramos em algum ponto, né? Teve já uma evolução. O trabalho que a gente está fazendo já teve um impacto. A gente já conseguiu ganhar um campo. E não que a gente, estou aproveitando, temos um nome, não que a gente quer tirar o espaço dos homens, sabe? É só que a gente também sabe que nós podemos fazer o mesmo que vocês. E aí a pergunta que a gente se fez foi: por que estamos nos qualificando mais que os homens? Esse dado aqui é bacharelado, mestrado e doutorado. Tem muitas mais mulheres fazendo doutorado, 36%, 34% com mestrado, 25% bacharelado com relação aos homens. A gente quer demonstrar alguma coisa? Será que eu estou tentando fazer a mais só para demonstrar algo para alguém? Eu trouxe só uns insights rapidinhos, mas eu acho que, por causa do tempo, não vou dar. A gente, como falou a Flávia, vai compartilhar para vocês. São só uns questionamentos que conectam bastante com os estereótipos da infância que a gente teve. E aí, então, a gente entra na academia. Vou dar aquela acelerada básica. Na academia, então, a gente também não teve tanto acesso a tantos dados, mas a gente entende que, principalmente quando a gente fala de posições de titulares ou de adjunto, que são os mais avançados, a gente ainda tem uma minoria bem representativa em cursos de STEM, né? Eu sempre estou falando disso. E quando a gente vai para professores assistentes, ou de forma geral, a gente também é uma presença um pouquinho maior do que os demais, mas ainda assim somos minoria, né, nessas posições. Mas também... Ixi, não está indo, moço. Você me ajuda a passar o slide? Não está indo. Acho que acabou a bateria. Aí, perfeito, obrigada.
Mas a gente traz algumas boas notícias nessa área também. Então, a gente tem uma pesquisa nos Estados Unidos que tentou avaliar algumas questões que permeiam essa área da academia, né, trabalhadoras da academia, e ver que, sim, ainda existem vieses de gênero nas áreas de avaliação de docente e salarial, que é super relevante e importante, porém não encontraram nenhum viés de gênero na parte de contratação com estabilidade, financiamento de subsídios nos Estados Unidos, na parte de aceitação de submissão de periódicos e também na carta de recomendação de professores. Então, ainda tem coisa para melhorar, mas não está tão ruim, pelo menos lá nos Estados Unidos. De novo. Agora foi. E aí também trago aqui uma boa notícia, né, que nos Estados Unidos, mulheres hoje têm de 3 a 15 vezes mais chance de serem selecionadas como membros da Academia Nacional de Ciências ou da Academia Americana de Artes e Ciências, do que homens, considerando que tenham nível de publicações e produtividade similares, né? Então, é como se fosse um critério de desempate, digamos assim. E aí a Melissa trouxe uns dados muito interessantes que casam com isso, né? Será que, finalmente, a gente está sendo reconhecido e levando o crédito que a gente merece? Deixa eu ver, que eu achei aqui o microfone para falar ao mesmo tempo. Tá, a Flá falou sobre Estados Unidos, né? E aí eu achei uma informação que fala sobre Estados Unidos, Austrália, Brasil, Canadá, Índia e México. E olhem só, Estados Unidos e Canadá, tem um comparativo aqui, de 2015 a 2020, teve um crescimento importante dos membros das academias nacionais de ciência. Então, para os Estados Unidos foi um crescimento de 6%, para o Canadá foi um crescimento de 9%. Agora, se a gente vê, eu quis ressaltar aqui o Brasil e o México por conta da Latinoamérica. Se vocês veem aqui, tem 2015 13%, 2020 só 15% para o Brasil. A representatividade das mulheres nas academias da ciência. E no México é só de 23% a 25% em 5 anos. É muito baixo. Então, aí a gente para ver como que está a liderança dessas academias. Mulheres compõem o corpo diretivo dessas academias para países como Canadá e Estados Unidos. A representatividade é mais dos 50%. Embora os países latino-americanos tenham uma representatividade de menos de 25%. Significa que, como elas já são membros e o crescimento está sendo exponencial, elas conseguem ser eleitas como diretoras, corpo diretivo. E vice-versa, né? Elas também estão em posições de poder e de decisão, e não à toa a gente vê mais mulheres sendo convidadas para entrar na academia. Então, acho que é uma mão de via dupla, né? É isso. E, por fim, então, para encerrar a nossa fala, acho que a gente trouxe aqui um panorama mundial que a gente percebe que tem coisas em comum no mundo inteiro, também tem especificidades. Então, a gente não pode tratar a experiência da mulher em STEM de uma maneira homogênea. A gente perderia muita informação, a gente perderia muito dado. E a gente deixaria de agir do que a gente precisa agir. Então, é muito importante a gente sempre tratar essa pluralidade de experiências, né? Tomar em consideração as questões interseccionais e, principalmente, internacionais. E, com isso, eu chamo o gancho e convido a Rita para fazer a parte dela. Gente, primeiro, eu tenho um desafio aqui de falar em muito pouco tempo. Né? Primeiro, agradecer o convite, depois a gente pode agradecer mais e mais. E é um desafio porque falar de números, a gente poderia ter um congresso inteiro de 2 dias aqui para a gente ficar falando de números. Foi um desafio. Eu agradeço aos meu time de dados que deve estar me assistindo, o Pedro, o Rogers e tudo mais, que tem muita gente por trás aqui. Né? Hoje veio a Nicole comigo. Enfim, eu vou tentar, vamos lá, ser rapidinho. Quem é a gente nessa fila do pão, gente? A gente está falando de, né, as gurias trouxeram Estados Unidos, Canadá, Índia, nanana. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Por que, né, para que isso não vire um mimimi? A gente, muito bem falado, a gente não pode só ficar falando tem um gap, tem um gap, tem um gap. Por que é importante a gente falar de gap? Que diferença faz existir ou não existir um gap? E aí eu trago alguns dados, infelizmente aqui atrás, não dá para ver a legenda, do PIB mundial, do Brasil, do Peru, da Bolívia e da China.
Daí deem só uma olhadinha. A China é o vermelho, o mundo é o azul, o Peru é o rosa, o Brasil é o amarelo e Bolívia é verde. Existe uma corrida, e onde será que a gente está nessa corrida? Quem é a gente, né? Parte desse PIB é para investigação. 10 minutos? Eu vou, né? Parte desse PIB ele é desenvolvido, Parte desse PIB, gente, é destinado para desenvolvimento e pesquisa. Mas será que a gente está vendo que uma coisa está relacionada com a outra? A gente, dentro desse PIB, a gente tem desenvolvimento em pesquisa. E aí eu me coloco aí dentro, porque eu sou pesquisadora, eu sou doutora, enfim. E aí olha como a gente já começa a ficar para baixo, Latinoamérica, né? Quando a gente olha... Eu tenho 10 minutos. 15 já era um horror, imagina 10. Beleza. Quando a gente olha, gente... Ok. Então, a gente olhou o PIB. Parte do PIB vira desenvolvimento em tecnologia, em desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento. Investimento em tecnologia e desenvolvimento. Como é que a gente mede se aquele investimento está tendo retorno? Como é que a gente justifica? Olha, Brasil, tu está investindo tanto em bolsa de doutorado, tanto em bolsa de mestrado, cadê o retorno disso? Como é que a gente responde lá no ônibus? Uma métrica possível para a gente olhar para isso é a quantidade de patentes. Daí, deem uma olhada de novo. Olha as propostas de patentes por cada 100 mil habitantes. Esses dados a gente pode ter, infelizmente, só até 2020. Olha como a Latinoamérica ela já está quase caindo do gráfico, né? Então, a gente tem o PIB, ele está sendo dedicado para desenvolvimento do país, para pesquisa, para a gente não ficar dependente dos outros países. E aí, quando a gente olha o resultado disso, cadê os produtos? Cadê as inovações? Cadê? Aí é que a gente cai, né? E aí, a pergunta que fica, como que a gente pode se ajudar? Latinoamérica. O Brasil, a gente olha, uau, a gente está bonzão, né? Brasil, mas aí Bolívia, Peru, vocês já vão entender por que eu estou falando somente desses dois. Aqui, gente, a gente está do lado um do outro. Por que a gente está dependendo de coisas do outro lado do mundo? Por que a gente não se ajuda? Essa é apenas uma das perguntas. A outra pergunta é, será que a gente vai dar conta dessa corrida mundial se somente uma parte da população estivesse fazendo isso? Se tiver apenas homens fazendo isso? Se tiver apenas homens brancos fazendo isso? Se tiver apenas as pessoas que têm acesso a uma educação boa, a gente não vai chegar nunca lá. Então, sim, a gente precisa de todo mundo. Então, sim, a gente vai fazer diferença. Então, sim, a gente tem que trazer novos pontos de vista. A gente tem que trazer novas ideias de produtos. Produtos sejam pensados também para públicos femininos e para problemas de mulheres. Não somente de nós para nós, mas também nós. Tá certo? Deem uma justificativa. Quem é a gente na fila do pão? Beleza. Como é que a gente pode se ajudar? Tadã! Uma das possibilidades é iniciativas como essa. É iniciativas como a SWI, é iniciativas como várias que a gente tem conhecido, né? E o Elas, que eu vou cortar total aqui a propaganda do projeto, mas o Elas é um projeto de pesquisa e desenvolvimento subsidiado pelo Canadá. Aí é o Canadá nos ajudando. O Canadá tem um instituto de pesquisa IDRC que ele desenvolve, ele apoia, né, financeiramente projetos para ajudar a metade sul. Né? Então, tem muitos projetos que ele subsidiam na África. Nesse edital que a gente participou, nós somos os únicos na América Latina. O que a gente quer fazer, gente? Depois vocês veem quem a gente é lá. A gente quer fazer uma plataforma de dados. Por que uma plataforma de dados? Porque a gente quer ajudar pessoas que tomem decisão, que possam entrar numa plataforma bonita, amigável, intuitiva, e que fale a língua dessas pessoas, que não fale computês, que não seja necessário a pessoa ter um conhecimento absurdo de dados. Por exemplo, alguém da SWI lá.
Chegou, eu quero fazer uma iniciativa para mulheres, para atrair mais e reter mais, porque eu estou vendo que o pessoal não está querendo ter liderança. Né? Então, vai entrar numa plataforma... 5 minutos? Vai entrar na plataforma, né? E eu sou palestrante, mas essa me exigiu aqui tudo. Vai entrar na plataforma e aí vai dizer assim, eu consigo entender o que está sendo feito de legal, o que não está funcionando, o que está bom, como é que eu cruzo um dado da empresa com a graduação, como é que eu cruzo um dado da infância com a graduação, como é que eu comparo o Brasil com a Índia, e é isso que a gente está fazendo há 3 anos. Agora que a gente está começando a chegar numa carinha, vai ter um lançamento em fevereiro, e é uma plataforma de dados abertos. Vários dados a gente tem ali dentro, não vou nem falar. Mas uma coisa que eu acho que é importante até em termos de SWI, né? Tipicamente, gente, para a gente ter dados, né? A Flávia até trouxe, a gente não teve dados, não encontrou dados sobre isso, né? Tipicamente, quem estuda gênero, quem estuda sobre o gap, quem estuda soluções e perguntas, vai lá, faz um estudo, descobre alguma coisa e faz o quê? Guarda, escreve um artigo, escreve um blog no site, faz um post no Instagram, faz um post no LinkedIn e fica por isso mesmo. Nós fizemos justamente uma plataforma pensando nesses dados. A gente quer reunir esses dados. Vamos juntar isso. Eu estava até falando, né, de que vou pegar esses dados da Magazine da SWI e vamos trazer para a plataforma também. Né? Então, a gente fez... Esse é um tipo de dado que a gente tem, mas a gente conecta com outros. Então, a gente vai ter dados... Qual é a diferença dos dados da plataforma? Conexão. Imaginem que isso aqui é um monte de política numa planilha lá, Excel. Isso aqui é um monte de fatores que interessam a presença de mulheres em cursos de STEM. E isso aqui é um monte de iniciativas, cursos, training, tudo Excel separado. Só que tudo isso aqui eu estou vendo que estão focando na graduação. A gente não consegue ver isso se não estão conectados. Se está separado, a gente não vê. Na plataforma Elas, vai estar junto. Vamos, então... Aí eu queria explorar esses dados. Agora que era para eu estar começando a palestra, eu queria explorar algumas coisas. Né? O que a gente escolheu para explorar? Eu não vou mexer nos números, mas vou dar um zoom no STEM. E aí eu vou pedir para vocês olharem a diferencinha de cores. O STEM, né, a gente está botando dentro de um saquinho um monte de curso, certo? E a gente está falando que está faltando mulher em STEM. Beleza. Não vamos nos ater muito a esses dados, mas olhem as figurinhas. Aqui a gente está dando um zoom em ciência e matemática. Eu trouxe Brasil e Peru. No Brasil, as mulheres estão em vermelho, grande maioria. Olha no Peru, inverte. Então, já está aí uma razão para a gente se ajudar e se comparar. Aí, olha a diferençazinha. Quando a gente vai para a engenharia, olha a diferençazinha. Quando a gente vai para a computação, olha a diferençazinha. Eu não vou nem continuar, porque é capaz de sumir do gráfico de novo. Né? Então, o STEM ele tem diferenças, a gente precisa olhar para isso. E aí, uma das coisas bem legais que aí eu queria trazer do Elas é o que está sendo feito. A gente também não tem um lugar para ver, a gente vai conseguir trazer isso no Elas. O que está sendo feito, gente? A gente... 1 minuto, claro, óbvio. 1 minuto, né? Sou mulher, eu consigo falar muito rápido. Políticas, só para dizer. Políticas, o que está sendo feito? Tá? Olha os números aqui, Brasil, Peru e Bolívia. Política, de fato, que tem que é para ser feito para aumentar a presença de mulheres em STEM. A gente tem diversos tipos de políticas, a gente descobriu que tem processos, que tem práticas, que tem programas relacionados a políticas. Daí, o que eu vou trazer para vocês? Só no Brasil, a gente encontrou 4 políticas. Todas elas já estão olhando para o público profissional. O que a gente está fazendo para antes, gente? Não estamos. Quando a gente vai para México e Chile, que são números bacaninhas, se tu for olhar, México é 11, Chile é 12, a coisa muda. Eles têm outros público-alvos,
outros públicos-alvo. Agora eu falei português certo. Né? Então, alguma coisa tem de diferente, a gente tem que aprender com eles. Aí, quando a gente vai para iniciativas, política é uma coisa mais séria, mais obrigatória. Quando a gente vai para política, política aí é festa. Brasil 177, que tipo de política? Treinamento, comunidade, conferência, outros programas, projetos. Aí é uma facerice. Né? A gente está fazendo. O que é mais efetivo? Públicos, já estou acabando. Públicos das iniciativas. No Brasil e Peru. Peru olha muito mais para alunos de graduação, Brasil olha menos. Ensino médio, Brasil está olhando mais do que Peru. Então, a gente está se mexendo, a gente está olhando. Mas será que daqui a pouco, nessa corrida, o Peru já vai... Né? A gente poderia falar de outras coisas, mas, enfim, né? Tempo não temos. Tipos de iniciativa, o que a gente está fazendo? Né? No Brasil, a gente faz muito mais projetos. No Peru, faz muito mais comunidades. Na Bolívia, nem dá para dizer que faz. E aí, por último, né, os fatores que eu queria conseguir explorar. A gente conseguiu mapear vários fatores relacionados que têm um impacto direto do porquê que estão lá, porquê que não estão. Enfim, fatores individuais. Alguém falou sense of belonging. A gente tem fatores sociais, fatores laborais, fatores acadêmicos, N fatores. E aí, o que eu queria destacar? No Brasil, esses são os fatores relacionados ao middle school, que é ensino médio. Então, a gente tem estereótipo de gênero, questões familiares, questão de... Até a didática da matemática em sala de aula, gente, está nos afetando. Tá? Quando a gente vai para a graduação, isso explode. Bum! Então, aí começa. Aí bullying, aí começa questão de desencorajamento, questão econômica, sexismo e assim por diante. Então, só visualmente, a gente já vê que a graduação está com algum problema. Como conclusão, gente, que 1 minuto já passou há muito tempo, a gente precisa de dados, nos ajudem. Faz total diferença a gente perceber que existe uma lei de informação, no Brasil existe, no Peru existe, a gente tem muito mais facilidade nesses países, que são os que fazem parte do ELAS, por enquanto. Mas a Bolívia, por exemplo, não tem, a gente teve que estudar a lei da Bolívia, teve que estudar e não tem. E mesmo quando tem do Peru, vocês veem que no Brasil o gráfico é desse tamanho, o Peru já é assim, é recém agora que a gente está correndo atrás. Mas, para isso, gente, para a gente ter perguntas muito mais do que respostas, a gente precisa de incentivo à abertura a dados. Muito obrigada. Muito obrigada. Rita, muito desculpa por ser a menina do tempo. Eu ficaria aqui dias discutindo dados, pois eu amo. Mas a gente vai seguir para o próximo painel. Muito obrigada. E a gente compartilha o material para quem quiser, logo na sequência, depois do workshop. Muito obrigada a todos e fiquem aguardando que daqui a poucos minutos a gente começa a próxima palestra.